Bom, obviamente eu não tenho certeza, mas a quantidade de vezes em que matéria desse tipo foram publicadas e desmentidas logo na sequência me levam a pensar que pode ser mais do que um simples erro jornalístico. Não que não haja o erro jornalístico, ele existe. Em vários momentos, eu via reportagens que emplacavam discursos do Tarcísio e quando eu lia ou ouvia o que de fato ele havia dito, tudo era descontextualizado. Então vou dar um exemplo aqui, uma reportagem recente que diz Tarcísio falou, se eu for presidente, se eu fosse presidente, é claro que eu anistiaria ou indultaria o presidente Bolsonaro. Essa é a manchete. Tarcísio diz que indultará Bolsonaro se for presidente. Aí você vai ler o que foi dito e faltou a notícia de fato, que é ele dizendo que ele não é candidato a presidente, que ele é candidato à reeleição e por aí vai. E eu vejo dois aspectos disso. Primeiro, um dos aspectos dessa reportagem foi que a relação entre o Tarcísio e algumas pessoas do entorno do presidente Bolsonaro foi, pelo menos por um período, deteriorada. Até fazer sentido, porque até algum tempo o Tarcísio talvez fosse menos vocal do que tem sido sobre não ser candidato à presidência. Ele certamente não era vocal sobre a anistia, não fazia nenhumas críticas ao Supremo, e essas omissões geravam e ainda geram dúvidas do entorno do presidente Bolsonaro a respeito da postura do governador Tarcísio. Eu mesmo fiz cobranças muito vocais para que o governador tivesse uma postura mais combativa, que eu entendo ser a obrigação dele pela posição de importância que ele ocupa. E esse ponto, pelo menos, foi amenizado nos últimos dias. Agora o Tarcísio tem afirmado que é candidato à reeleição em São Paulo, que ele vem atuando em defesa da anistia, ele de fato vem atuando em defesa da anistia, e chegou a dizer que ninguém mais aguenta a tirania do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. E eu vejo que isso suavizou a desconfiança de algumas pessoas, não de todos. Eu, como eu disse, eu sou um homem muito inocente, eu sou uma pessoa inocente, inocente como uma pomba, e eu acredito no governador Tarcísio. Tomara que eu não quebre a cara, mas eu acredito. Mas isso me leva ao segundo ponto, que as pessoas do mundo político da direita até podem ver o Tarcísio com menos desconfiança, mas o eleitor de direita, de maneira geral, manteve o pé atrás. Você abre os posts falando sobre essa matéria e o que você mais vê é gente falando que o Tarcísio quer os votos do Bolsonaro, mas sem o Bolsonaro. Gente falando que não vota no Tarcísio nem com o apoio do Bolsonaro. Gente falando que ele próprio tinha que vir a desmentir a matéria. Coisa que, pelo menos até o fechamento desse programa, de fato, ele não fez. Então, o segundo efeito desse tipo de publicação, e não é coincidência que eles façam isso, é que ela gera um racha dentro da direita que acaba brigando entre si.